Atos capítulo 7, do 54 ao 60. Amém? Todos encontraram? Então olha só o que diz esse texto da palavra do Senhor. Atos capítulo 7, versos de 54 em diante. Então, ouvindo eles todas essas coisas, enfureceram nos seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus em pé à sua direita. Então ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do poder de Deus. E eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os seus ouvidos e, arremetendo unânimes contra ele, lançaram-o fora da cidade. Eles então o apedrejaram e as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes conceda este pecado. Com estas palavras, ele adormeceu. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Santíssimo Deus, nós louvamos ao Teu nome. Teu nome é o Deus que é declarado santo, 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 e por todo sempre, ó Deus, será exaltado. Tua santidade, ó Deus, não tem limites. Não há, ó Deus, total compreensão de tudo aquilo que o Senhor é. Pois o Senhor, ó Deus, é totalmente poderoso. O Senhor, ó Deus, é majestoso, é glorioso, e não existe nada e nem ninguém, ó Deus, que nós devemos declarar como nos concedendo vida eterna, mas somente o nome do Teu Filho amado Jesus. Nós louvamos ao Teu nome, Senhor, e pedimos: nos ensina, ó Deus, a olhar para Jesus. Nos ensina, ó Deus, a cada dia em nossas vidas, a estarmos com os olhos fitos no Senhor, de maneira, ó Deus, em que nós possamos viver, ó Deus, nesta terra, mesmo, Deus, com dificuldades, com lutas, com tristeza, Senhor, mas com a grande esperança, a grande e maravilhosa esperança de ver o Senhor vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória, ó Deus. Nos abençoa nesta noite, nos faz, ó Deus, compreender e viver a Sua palavra. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, você pode se assentar, em nome de Jesus. Pergunta para o irmão que está do seu lado nesse momento, por favor, sem estar muito perto, né? Mas é possível você perguntar: você tem olhado para Jesus? Pergunte para ele, por favor. Você tem olhado para Jesus? Será que você tem olhado para Jesus? Porque olha só, uma das coisas muito importantes que nós temos que ter é a compreensão de que a palavra de Deus nos incentiva a olhar para Jesus. Esse texto é uma extensa e grande narração, é um contexto histórico, um livro de Atos, ele é um livro histórico. É interessante que a palavra de Deus, através do médico Lucas, descrevida não só em Lucas, o Evangelho, mas também em Atos dos Apóstolos, é um contexto de cunho histórico que ele começa ali no verso 1, ou seja, esses 60 versículos, eles são de um relato muito grande. É um grande testemunho, na verdade. Um grande testemunho que nos ensina o que é perdoar verdadeiramente. Um grande testemunho que nos ensina que a verdade de Deus, ela é anunciada independente das circunstâncias, independente daqueles que estão contra, independente das situações, a palavra de Deus, ela é anunciada. No capítulo 6 de Atos, na narração, são separados 7 pessoas e uma delas é Estevão, um dos primeiros diáconos da história. Então, eleitos 7 pessoas para trabalhar no serviço cristão, pois os apóstolos, como ministros do Senhor, eles iriam se ocupar da ministração da palavra e da oração, aquilo que era anteriormente feito pelos profetas, depois feito pelos apóstolos, hoje é feito através dos pastores. Eles se ocupavam da oração
e da ministração da palavra, enquanto que viram a necessidade, no capítulo 6, de separar algumas pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de temor, de fé, para que eles pudessem atender às necessidades daqueles que tinham ali, principalmente das viúvas que havia ali na região, pois elas estavam sendo negligenciadas. Então vê-se a necessidade de separar essas pessoas cheias do Espírito Santo. E destaca-se o nome de Estevão, pois ele era um homem cheio de temor, de fé. Um homem que era tão cheio do Espírito Santo, de sabedoria, de conhecimento da palavra de Deus. Não era que Deus revelava para ele ali e ele dizia assim, está me dizendo o Senhor. Não, ele sabia o que ele estava dizendo. E ao começar essa narração, ele estava ali no Sinédrio, pois eles levaram ele preso, porque ele fazia prodígios e sinais, diversos milagres eram realizados através dele. E eles não conseguiam contender com as suas palavras, pois eram fonte de grande sabedoria de Deus. Uma pessoa eloquente na palavra de Deus. Então eles levam ele ali para diante do Sinédrio. Ficava normalmente 70 homens, desde anciões até jovens, mas que eram grandes teólogos da época, grandes conhecedores da palavra de Deus, né, do Antigo Testamento. E ali eles levaram ele e ele começou aquela narração em um tom bem tranquilo, em um tom bem harmônico para eles, pais, filhos, irmãos. E ele começa falando não só desde Abraão, mas segue ao falar sobre José no período em que ele ficou preso no Egito, e depois como Deus usa José para salvar e livrar da fome toda a sua família, toda a Canaã. E não somente toda a Canaã, mas o Egito, que era a maior potência do mundo na época, de maneira em que ele recebe o nome egípcio de Zafnat-Panea, que era como sendo ele a segunda autoridade mais poderosa do Egito, sendo ele governador do Egito. E a gente sabe a história de que Deus usa mesmo os irmãos dele, vendendo ele para que ele pudesse estar no Egito. E Deus, em sua soberania, sabia tudo aquilo que ia ser feito, pois ele orquestra a história de uma maneira perfeita. E é interessante que não somente nisso, mas ele mostra depois disso, através do nascimento de Moisés, como eles negligenciavam ainda a palavra de Deus, pois eram pessoas de dura cerviz, pessoas que estavam vendo os milagres de Deus no deserto, pessoas que estavam vendo as diversas realizações, porque eles queriam pão, vinha o maná toda manhã. Eles queriam carne, as codornizes vinham também no momento da tarde. Eles queriam água, da rocha saía água para que eles estivessem bebendo. Eles queriam o livramento de Deus no momento oportuno, pois os egípcios estavam os perseguindo e Deus abria o mar diante deles. Mais adiante, com Josué, Deus abre também o rio Jordão, para que eles passem com os pés enxutos a seco. Então a palavra de Deus, ela vem mostrando e ele vem fazendo essa narração para todos os hebreus e dizendo para eles em um tom de grande sabedoria e harmonia, e todos eles estavam ouvindo. Mas em um certo momento, ele muda a sua expressão, de maneira que o leitor menos apercebido pode perceber quando ele muda a sonorização de sua narração. Ele começa a falar, e vocês? O que ele estava dizendo, se incluindo, nós, hebreus, tudo mais. Depois ele diz, e vocês, povos de dura cerviz, seus pais mataram todos os profetas, e agora vocês ainda continuam assim. Então ele começa a fazer a narração de uma maneira em que eles querem tampar os ouvidos. Eles não querem entender aquilo que estava sendo feito, pois em um dado momento olha-se para Estevão e o seu rosto estava como o rosto de um anjo, refletindo a glória de Deus, como o rosto de um anjo. E a partir desse verso 54, a perícope se inicia no verso 1 a 60, porém a partir do verso 54, nós vemos o quanto eles se enfurecem e rangem os dentes contra ele, de maneira em que eles não queriam nem ouvir aquilo que ele estava falando, e com grande ódio em seus corações, eles tomam ele e jogam ele para fora da cidade.
dizendo com esta atitude que ele não era digno de estar no meio deles e perante todo o sinédrio de Israel. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que manter os nossos olhos em Jesus. Nós temos que continuar olhando para Jesus, independente daquilo que as pessoas queiram fazer com você, enquanto você testemunha Jesus. Não importa as circunstâncias, não importa as enfermidades, não importa as injúrias que o mundo venha te cercar. O importante é você continuar olhando para Jesus. Você tem olhado para Jesus? Você tem buscado a face do Senhor? Você tem olhado para Ele diante dos gigantes que aparecem diante das nossas vidas? Você tem olhado para Ele no dia da tribulação, no dia da nudez, no dia do perigo, no dia da fome? Pois a palavra de Deus em Romanos diz que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. E mais do que isso, diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso você quer vencer as dificuldades? Não olha para o irmão que está do seu lado. Olha para Jesus. Jesus. Se Estevão fosse olhar para eles, todos os olhos ali eram de condenação. Ele foi levado como acusado porque arrumaram algumas falsas testemunhas contra ele, dizendo que ele estava pregando contra o templo, que ele estava pregando contra o templo ali que havia, pedindo a destruição, como eles disseram sobre Jesus também. E aquelas falsas testemunhas diziam que ele estava pregando contra os costumes que Moisés havia ensinado para eles, e pregando contra aquele santo lugar. Quase a mesma acusação que Jesus. Como eles já tinham de costume de inveja. Mas Estevão olhou para Jesus. Ele continuou olhando para Jesus. E ele fez aquilo que Deus queria, e não aquilo que os homens queriam. Porque se fosse para ele ir pela maioria, pois a sua vida estava em jogo ali. Pois naquela época, aquele sinédrio havia poder, diante dos principais, dos sacerdotes, de prender alguém, e se possível, levá-lo até a morte. No caso de Jesus, tiveram que conduzir até o governador, tiveram que conduzir até o rei mesmo da época, depois voltando para Pilatos para se fazer a morte e a crucificação ali de Jesus. Mas uma coisa que nós temos que entender, irmãos, é que quando nós olhamos para Jesus, nós vamos entender que a sua palavra nos ensina que os mensageiros de Jesus, aqueles que testemunham a verdade, como Estevão estava fazendo, não importa toda a multidão que se levante contra eles, eles devem continuar olhando para Jesus. Não importa quantas dificuldades você passe, em sua família, em sua casa, de repente em seu emprego, não importa. Não importa aquilo que vem acontecer no mundo. Catástrofes, enfermidades, diversas coisas. Devemos continuar olhando para Jesus. A palavra do Senhor nesse texto, ela nos ensina o seguinte. Primeiro, olhe para Jesus. Você está olhando para Jesus? Continue olhando para Jesus. Para que você não seja como aqueles que não perdoam. É o que ensina do verso 54, 57 e 58. Para que você não seja como aqueles que não perdoam as pessoas. Tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que ficam doentes, tem pessoas que já estão doentes há muito tempo, porque não liberam perdão, não perdoam, não tem liberalidade de perdoar, não tem prontidão em perdoar, guardam mágoas do passado, tristezas, coisas que o outro errou com ele ou com ela, e aí vai carregando mágoa do parente, mágoa do pai, mágoa do filho, mágoa de um acúmulo de diversas pessoas, pessoas rancorosas, que levam a mágoa como uma mochila nas costas, como sendo um acúmulo de tristezas, e isso desenvolve diversas situações, doenças diversas, talvez para a psicologia, doenças até psicossomáticas, doenças que estão dentro da cabeça, pessoas que não perdoam. Mas quando nós entendemos, diante da palavra de Deus, que mesmo Jesus perdoou, e mesmo Jesus disse também,
Porque nesse texto, Estevão estava sendo um espelho de Jesus. Além de testemunhar de Jesus, que era o que ele estava fazendo ali, levando desde Abraão até chegar em Jesus, porque ele disse: olha, e vocês, de dura serviço, como os vossos pais, mataram o Cristo. Aí eles enlouqueceram contra ele. Não conseguiam nem ouvir mais ele falar, mas ele estava sendo um espelho de Cristo. Porque eles levam ele preso, batem nele até que levam a apedrejar cada um ali com as suas pedras a Estevão. Mas como um espelho, um reflexo de Cristo, ele estando Jesus na cruz disse: Senhor, não lhes conceda esse pecado, não lhes impute esse erro. Estevão diz a mesma coisa na hora de ser apedrejado: Senhor, não lhes conceda este pecado. Ou seja, perdoa-lhes. Difícil, né? As pessoas estão te matando, estão ali te levando à morte, te condenando, e você diz: Senhor, não lhes conceda este pecado. Não coloque isso na conta deles. Perdoa-os. Ou seja, ele mesmo já estava perdoando a cada um deles, que estavam ali jogando ou prestes a jogar pedras para a sua morte. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que, irmãos, nós precisamos olhar para Jesus. Independente das circunstâncias, devemos olhar para Jesus. Sabe por quê? Porque segundo esse texto, pessoas que não perdoam, elas são pessoas cheias de raiva. Verso 54 diz uma parte dele: enfureciam-se os seus corações. Então eles eram pessoas cheias de raiva, cheias de rancor. Cada um daqueles seguindo o exemplo, na verdade, dos seus próprios pais, os hebreus, que mataram a cada um dos profetas. Mataram a Jesus. E agora estavam tentando matar a quem estava testemunhando de Jesus. Então nós temos que entender que lembrar das coisas que as pessoas fizeram de ruins para a gente não vão nos ajudar a perdoar. Você ficar lembrando, você ficar desenterrando coisas do passado, vivendo de museu. Ah, naquele dia aquela pessoa X fez aquilo para mim. Pessoas que guardam coisas de anos. Parece que quando encostam um fiozinho no outro ali, volta na memória a situação que aquela pessoa fez. A pessoa já se arrependeu, já perdoou, mas volta no passado. Sabe quem que é o condenador, segundo a Bíblia? O acusador? Não precisa nem falar, né? Até quanto tempo você e eu vamos levar o erro dos nossos irmãos? Até quanto tempo você e eu vamos levar o pecado das pessoas? Afinal de contas, até quanto tempo dura o pecado de uma pessoa depois que ele é perdoado? Quanto tempo? Segundo a hamartologia, o estudo sobre o pecado da pessoa, depois que Jesus perdoa ele lança no mar do esquecimento, dizendo dele: eu não me lembrarei mais. Então a pessoa é perdoada. Então por que muitas vezes se lembra do erro daquela pessoa, ou daquilo que o marido fez no passado, ou daquilo que a esposa, ou daquilo que talvez fulano de tal fez, ou aquilo que alguém falou, ou aquilo que alguém disse, ou talvez pensou, ou talvez realizou, e quem sabe qual é a situação em que vem a ser desenterrada ao ponto de mostrar condenação para a vida de uma pessoa. Sabe o que Jesus disse para a mulher pecadora? Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Mas pessoas como esses que estavam diante de Estevão são pessoas que não perdoam, pessoas cheias de ódio. Na verdade, até de gritaria, porque segundo o verso 57, eles clamaram em alta voz, porque eles não perdoavam. Eles se irritaram contra ele, contra aquele testemunho, porque era a verdade de Deus contra eles. Tem quem diga que a verdade dói, quando ela é contra você. Mas a verdade liberta, a verdade transforma, porque Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, em vez de gritarias, em vez de rancores, talvez deveríamos fazer como Provérbios nos ensina. A resposta branda, ela desvia o furor,
mas a resposta severa, ela suscita ira. Então quando alguém talvez venha falar para a gente como estavam fazendo ali, gritando e pegaram ele e o arrastaram para fora da cidade. Verso 57. Pessoas que não perdoam, normalmente têm uma vida cheia de gritaria, tem uma vida cheia de más respostas, tem uma vida cheia de palavras duras. Porque afinal de contas, nós aprendemos com a palavra de Deus, que a boca fala de tudo que o coração está cheio. O que está no interior é transmitido para o exterior. Então eles eram pessoas que tinham dificuldades de perdoar. Se nós queremos olhar para Jesus, nós vamos aprender a não ser como aqueles que não perdoam. Porque eles não queriam nem diálogo com ele, segundo esse texto ensina. Verso de número 57 na parte B diz que eles até taparam os ouvidos, não querendo ouvir as verdades de Deus que estavam sendo ditas. Não quero nem diálogo. Com você? Não. Uma das principais formas de você matar as pessoas é cortar o diálogo com elas. É quando você fala, isso aqui não quero nem mais conversa, acabou. Matar, segundo a palavra de Deus, não é somente a maneira literária de ir e matar mesmo. Mas quando você rejeita uma pessoa, quando você apaga ela da sua vida, a palavra de Deus ensina que você já matou ela no seu coração. Porque primeiro os pecados, eles acontecem interiormente, para depois que eles venham ser realizados exteriormente, segundo Tiago capítulo 1. Porque havendo-se concebido o pecado, então ele dá a luz. Mas antes disso, vem o engodo do pecado, o olhar para o pecado. Grande parte dos pecados, segundo o Dr. Russell Shedd, eles iniciam no olhar. Do olhar eles passam para os pensamentos. Dos pensamentos eles descem para o coração. E do coração eles vêm para a realização. Realização do pecado. Então eles não queriam nem mesmo isso, de maneira que eles até começam a atacar ele. Quem não sabe perdoar, com certeza sempre ignora o diálogo. Porque o diálogo é que vai levar à resolução dos problemas. Eles chamaram ele ali para condená-lo. Condenar ele. Mas ele manteve os olhos olhando para Jesus. Então nós devemos continuar olhando para Jesus. Olhe para Jesus e não para as circunstâncias. Talvez se ele fosse em algum momento parar ali e pensar, quer saber de uma coisa? Eles vão acabar me matando. Porque ele muda a voz em um tom áspero com eles, porque ele estava dizendo a verdade, ele estava ali para ser condenado, mas ele é usado por Deus para trazer a verdade daquilo que eles estavam errando ainda à tona. E eles se enfurecem contra ele. Então não importa as circunstâncias que estão contra você, não importa as situações que venham vir e você de repente venha estar remando contra a maré, a palavra de Deus diz que nós temos que continuar olhando para Jesus. Segundo esse texto diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, verso 55, ele fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus. Cheio do Espírito Santo, falando a verdade do Senhor. E não aquilo que era por conveniência, não aquilo que eles queriam ouvir, porque com certeza, estas verdades, eles não queriam ouvir. Não queriam. Então eles vão e deixam as suas capas diante de um jovem chamado Saulo, que nós sabemos depois quem ele se torna, né? Alguém que anteriormente persegue a igreja, consente, ele coopera com a morte de Estevão, não sabendo ainda aquilo que Deus realizaria através da vida dele. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que quem não sabe perdoar sempre vai querer prejudicar o outro. Quem não sabe perdoar sempre vai querer prejudicar. Porque eles poderiam ali em algum momento, eu acredito que, pois todo o sermão, segundo as regras de uma mensagem, eles vão levar depois a um apelo. O que faremos diante dessa verdade? Como na narração, no mesmo livro de Atos, no capítulo 2, que Pedro faz. E ali se convertem quase 3.000 almas aproximadamente.
Eles perguntam: o que nós faremos diante dessas verdades? Eu tenho certeza que se houvesse um momento oportuno no final dessa mensagem, Estevão iria fazer um apelo a eles, para que eles mudassem o coração, para que eles se arrependessem, para que eles também passassem a olhar para Jesus. Mas eles não queriam, eles não aceitaram isso. Na verdade, alguns dos discípulos naquela época foram até batidos, apanharam e disseram: olha, para eles, não mais falem nesse nome. Mas, tomando a palavra, eles dizem: olha, mas que nos compete fazer? Vale mais agradar a Deus ou aos homens? E aí eles saem regozijando por terem sido dignos de apanhar em nome de Jesus. Então, independente da circunstância, irmãos, nós devemos fazer como Estevão, ter um coração disposto a perdoar. Será que existe alguma coisa, algum pecado que não deve ser perdoado? Será que existe alguma falha que um seu irmão, que alguém, qualquer um nessa terra, possa errar com você, que você não deva perdoar? Nós devemos perdoar todas as coisas. Todas as coisas. Ah não, isso aqui não tem como. Isso aqui, passou dos limites. Mas de novo isso. Ah não, assim não muda. Novamente o mesmo erro. Tem gente que costuma dizer o seguinte, perdão é para Deus. No máximo eu vou dar uma desculpa. Não. A palavra de Deus deixa muito claro, e um princípio fundamental do Evangelho é o perdão. Porque se nós olharmos para Jesus, nós vamos perdoar as pessoas. Jesus veio com esse propósito. Talvez acentua-se mais o amor em João 3,16, mas o motivo pelo qual foi escrito João 3,16, o motivo pelo qual esse texto tem o grande significado e a grande verdade, é que Jesus veio para morrer por nós, para nos perdoar. Quando nós olhamos para Ele, nós olhamos para a cruz, nós somos perdoados por Jesus, pelo sangue dele. Porque mesmo Moisés, ele narra, falando sobre Moisés, ele não faz um relato que há no Antigo Testamento, dizendo que, pois havia um certo momento, eles estavam numa região desértica, aonde ali haviam diversas serpentes que estavam picando o povo e o povo estava morrendo. Deus recebe a ordem de Moisés para fazer uma serpente de bronze, colocá-la sobre o madeiro, e todos que mantessem os olhos nela não morreriam, mesmo se fossem picados. E aquilo hoje nós entendemos que já simbolizava, já iria mostrando que aquele que seria levantado no madeiro, ou seja, que é Jesus, todo aquele que continuar olhando para ele receberá a salvação. Então eu te pergunto nessa noite, você tem olhado para Jesus diante das cobras que te picam no seu dia a dia? Você tem olhado para Jesus diante dos perigos de morte, diante do pecado que nos cerca diariamente, diante das provações, tentações? Você tem olhado para Jesus? Porque esse texto nos ensina apenas que nós devemos de não ser como aqueles que não perdoam, mas nós devemos ser também como aqueles que perdoam. Porque a segunda verdade que esse texto nos ensina é: olhe para Jesus. Por quê? Para que você seja alguém disposto a perdoar. Verso 55 vem nos ensinando: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhando para o céu, viu a glória de Deus e Jesus à sua direita. Abra em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Só um versículo. Versículo 3. Olha só o que diz. Um texto paralelo a esse versículo 55. Hebreus capítulo 1, verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: e Ele é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando Ele todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. À direita do poder, à direita da majestade nas alturas. Verso 4. Se tornado ele superior, tendo ele sendo superior aos anjos, quanto também herdou um nome mais
excelente do que eles. Então, em Hebreus também diz, o mesmo texto, Jesus estava em pé, à direita do poder de Deus, para receber o seu servo Estevão, que já estava prestes a morrer. Então, uma verdade que você tem que entender, segundo esse texto, é que aquele que morre, ele já está com Cristo. Antigamente as pessoas que morriam, elas aguardavam um estado chamado estado intermediário. Porém, quando Jesus morre na cruz, você vê diversos relatos. Por exemplo, na cruz ali, Jesus disse para um dos ladrões: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, quando ele morresse ali, ele já estaria com Cristo, já estaria na glória com Deus. Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração, eles aparecem para Jesus também ali, para Pedro, Tiago e João. E aparecem em glória, segundo o texto, nos evangelhos. Mas Elias subiu ao céu numa carruagem, ele não morreu. Mas Moisés morreu, e ele já estava em glória. Então, se você morre hoje, você tem que ter certeza de uma coisa: você já estará com Deus. Acredito que o pastor Ezequiel, ele já está muito melhor do que nós. Já está com o Senhor. E tantos quantas pessoas já morreram em Cristo. Minha tia já está com o Senhor. Quantos irmãos, quantas pessoas nós não velamos, quantas pessoas nós acompanhamos, nós louvamos a Deus juntos, nós cantamos, nós oramos, nós abraçamos. E hoje já não estão mais aqui, já estão com o Senhor. E o Senhor de pé para os receber, dizendo: agora sim você combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, e desde já a coroa da vida está reservada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Diga agora: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quando você diz Maranata ou Maranatã, você está dizendo: eu amo a vinda de Cristo, eu o aguardo, eu anseio por aquele grande dia, como mesmo a natureza e todo o universo aguarda e clama pelo dia da redenção. Então, meu irmão, minha irmã, continue olhando para Jesus. Continue olhando para Jesus. Seja uma pessoa disposta a perdoar, como Estevão ali, as pessoas apedrejando, matando, errando contra ele. Mas ele estava perdoando a cada uma delas. Uma pessoa disposta a perdoar é uma pessoa que, irmãos, independente da situação, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Esse texto diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. O primeiro nome dos diáconos separados ali em Atos 6 é Estevão. E o texto diz sobre ele, olha, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Uma pessoa disposta a perdoar, independente da situação, é uma grande característica de alguém que é cheio do Espírito Santo. Uma pessoa disposta a perdoar, independente da situação. A palavra perdão talvez resolveria, eu acho que todos. Se não todos, eu acho que mais que todos, os problemas tratados no gabinete pastoral, os problemas em um aconselhamento. A palavra perdão resolveria todos eles, com certeza. Eu fiz uma pós-graduação em aconselhamento com o pastor Nino, lá na FLAM. E perdão seria a grande resolução dos problemas. Perdão. De uma parte ou da outra. Mas sabe o que esse texto diz? Que independente de quem está errado ou de quem está certo, devemos fazer como Estevão. Uma pessoa disposta a perdoar. Para perdoar as pessoas é preciso também nós orar. Porque o verso 60 diz: então ele, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes conceda esse pecado. Ele se ajoelha ali, recebendo pedrada, ele se ajoelha e morre, apedrejado. Ele se ajoelha e ora, e em alta voz, para que mesmo aqueles que estavam ali entendam que ele já estava o perdoando. Uma pessoa disposta a perdoar é uma pessoa de oração, uma pessoa que ora, uma pessoa que tem intimidade com Deus. Uma pessoa disposta a perdoar também é uma pessoa que entende o que é resignação, porque perdoar significa perder
alguma grande coisa, ou perder algo grande. Perdoar vem de perder. Perder a razão até. Não fui nem eu que errei, mas eu vou lá pedir perdão. Por quê? Porque quem perdoa, perde. Eu estou perdendo o quê? Eu estou perdendo talvez a razão, eu estou perdendo talvez o pensamento que seria talvez o propósito da situação, porque de repente você errou, de repente você não errou, então de repente você errou ou você não errou, então de repente os dois erraram. Então ter um coração disposto a perdoar é entender e clamar em alta voz: Senhor, não lhes conceda esse pecado, perca mesmo que for a condição de certo, para que você perdoe, para que você conceda o perdão. Uma pessoa disposta a perdoar, ela vê a razão, ela vê a causa de Deus e não a dos homens. Não importa você querer estar com a razão sempre, mas o que importa é o perdão estar à frente de todas as coisas. Quem que quer ficar com a razão? Muitas pessoas querem ter a razão num conflito, mas não é o que nós devemos querer. O que nós temos que querer é a resolução e o perdão. É o que nós devemos querer. A razão nem sempre vai nos levar à resolução, mas sim o perdão independente das situações. Quem é uma pessoa disposta a perdoar é uma pessoa que com certeza libera o perdão que está dentro de seu coração. Sabe por quê? Porque primeiro ela recebe de Deus e aí ela compartilha com outro. Ela recebe de Deus, aí ela compartilha com outra pessoa. A conclusão, irmãos, nos ensina o seguinte: quando nós verdadeiramente somos testemunhas de Jesus, nós devemos encontrar alívio na visão da glória de Deus, porque ele olha e vê a glória de Deus, independente das pedras que estão vindo sobre ele. Ele encontra alívio vendo a glória de Deus. Vendo a glória de Deus era o alívio dele. Uma pessoa disposta a perdoar, uma verdadeira testemunha de Jesus, ela desperta o ódio incontrolado nos religiosos, porque ela fala a verdade. Ela fala a verdade da palavra de Deus. E uma pessoa verdadeira testemunha de Jesus, ela invoca o nome do Senhor e perdoa aqueles que fazem o mal. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. E enquanto nós oramos ao Senhor, nós temos a oportunidade de poder talvez lembrar de situações que nós poderíamos ter de perdão. Situações onde nós temos ter liberado perdão e não o fizemos. Talvez, quem sabe qual foi o erro que fizeram contra você, ou talvez o erro que você tenha feito contra alguém. Se você é uma pessoa que quer ser uma pessoa disposta a perdoar como Estevão, eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Uma pessoa disposta a perdoar, não importando quais sejam as situações, quais sejam as dificuldades, porque perdoar causa dificuldades dentro dos nossos corações. Mas nós temos que quebrar as barreiras e ter disposição de liberar perdão. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós louvamos ao Teu nome. E nós entendemos, Senhor, que através da Sua palavra é que nós temos a vida eterna. Pois foi o Senhor mesmo quem disse: vocês examinam as Escrituras, porque julgais nelas terem a vida eterna, e são elas mesmas que testificam sobre mim. E testificando sobre o Senhor também, ó Deus, nós queremos ter um coração como o de Estevão, ó Deus, com coração como o do Senhor, disposto a perdoar. Pois mesmo ali na cruz, ó Deus, o Senhor perdoou a cada um daqueles. Pois mesmo, ó Deus, ao ser apedrejado Estevão, Ele perdoou a cada um daqueles, ó Deus. Nos ensina a perdoar aqueles que nos tacam pedras. Nos ensina a perdoar aqueles que nos trazem injúria, ó Deus. Nos ensina a ter um coração disposto a perdoar, a fim de que nós possamos, ó Deus, assim, compreender e viver o perdão que o Senhor mesmo nos deu. Nos abençoa nesta noite, Senhor, e nos ensina a cada dia a Sua palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor, através do grande amor do nosso Deus, de toda a graça que há, Senhor, em Jesus Cristo, e em todas as consolações do Teu Santo Espírito, ó Deus, não somente hoje,
mas pelos séculos dos séculos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, você pode se assentar. Lembre-se, continue olhando para Jesus. Quarta-feira nós temos nosso culto de oração. Esteja conosco aprendendo aí sobre mutualidade cristã, aprendendo que a igreja é uma família composta por muitas famílias, amém? Deus te abençoe, uma ótima semana de paz, de vitória e esperança para você e para a sua família. Com oração silenciosa nós nos despediremos nessa noite.